nervosa, eu não tô conseguindo fingir. Você tá conseguindo? Eu tô. Ai, Se parabéns. controla aí. Tá bom, minha mão tá suando. Ó, deixa eu falar, quando o Dunga veio, eu fiquei nervosa. Certo. Mas eu fiquei calma, porque acho que eu conheço um pouco mais. O Pavão veio. Você ficou nervoso? De boa, tranquilo. Porque já jogou. Agora, que esse cara, acho que no dia que eu pegar um rec e tocar com ele, aí vai ser demais pra mim. Gente, eu tô suando, eu não sei nem se eu consigo agradecer as Se pessoas. controla pra gente conduzir o podcast. podcast. Tá bom, vou tentar fingir costume, tá? Se vocês tiverem uma risada alta, uma bateção aqui na mesa, vocês não me julguem. Sim, amor? As meninas não querem que você bate na mesa. Ó, deixa eu falar, antes de tudo isso, vamos agradecer a R1 pelo espaço maravilhoso. Não seria possível esse podcast sem eles, por essa entrega, por essa doação que eles fazem com tanto amor pro Cambalhota. Como é importante. Como é importante. Muito obrigada. Ao Bruno, que é a pessoa que faz todas as nossas edições com todo amor e carinho. E essa edição ele vai fazer muito bem feita, porque eu tô bem nervosa. Gente, eu quero barulho. Dá pra fazer barulho, Wanda e Diego, aí? Pra Levi de Paula, senhoras e senhores. Muito bem, que delícia, que bom. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado. Que bom que deu certo, né? É. Que legal poder vir aqui compartilhar um pouquinho dessa minha caminhada que ainda está no começo ainda, né? Mas obrigado pelo convite. A gente está bem feliz. Eu que agradeço. É, eu brinquei com ele falando assim, em uma das conversas, né? Eu falei assim, eu não desisto. Né, amor? Não, porque de agenda realmente estava difícil. Porque a ideia mesmo, e o que seria bacana também, claro, eu quero que venha todos, quero que venha meu pai, quero que venha todos os meus irmãos, e que seria legal se viessem todos juntos. Isso, né? porque a ideia era essa, gente, trazer todo mundo. E aí seria um podcast de dias, porque aí Eu ia é amar. história para não ter fim. Só que, infelizmente, a nossa agenda tá complicada, né? Meu pai costuma dizer também isso, que agora todos os filhos estão adultos, então Sim. tá cada um seguindo o seu caminho, tem filhos já, né? Então tem toda a questão de agenda que é difícil. E o único dia que a gente está conseguindo se encontrar são as segundas-feiras, lá no Aqui, onde a gente faz o nosso pagode, lá da Segunda Absoluta. É o único dia que a gente consegue estar junto ali, né? Sim. Que a gente se encontra no camarim para falar realmente coisas de família, se encontrar. A gente chega bem antes, até por isso, para estar um pouco junto, para estar falando, para estar comentando as coisas da família, por conta de agenda que tá uma correria. Mas, se conseguir trazendo um por um, já vai ser bom demais também. É isso, eu não vou desistir, nem que eu traga um por um, né, amor? Com certeza. E aí vem todo mundo para depois a gente fazer um Vamos. samba, porque aí vai ser legal. Olha, eu gosto dessa ideia. Bom, Traz um por um, no dia que der agenda, traz tudo. traz todo geral e senta o pagode. Vai ficar... É isso? Levi, Oi. muito obrigado pela sua visita aqui Eu no que Vozes do agradeço. Bem. A gente fica super honrado, né, de participar com você e compartilhar um pouco da sua carreira, né? Bom, obrigado. Das pessoas que você atinge através da música. Pra gente, meu, é uma honra muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Que bom ter esse reconhecimento, esse carinho. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, vamos começar, né? Bora. Vamos começar. Aqui é o seguinte, eu falei pra ele no começo que eu não gosto de falar, vamos jogar conversa fora, porque é tempo da pessoa, né? Não dá pra jogar conversa fora. Mas o que a gente vai ouvir aqui, eu tenho certeza que são grandes coisas, grandes aprendizados, né? Vamos começar. Fala aí, Bora. quem é o Levi? Quem é esse cara Eita, sensacional? Boa pergunta. Já é uma pergunta difícil de responder, porque dificilmente eu paro para analisar assim, por quem sou eu, né? O que eu faço. Eu sei que eu sou uma pessoa tranquila, que tenta fazer o bem, muita música. Eu sempre fui envolvido por música na minha família desde minha nascença, então eu sou música, né? Quando eu falo assim, quem é o Levi? Eu geralmente costumo responder assim, eu sou música. E música tem altos e baixos, tem triste, tem alegria, tem Sim. tudo isso. Então eu acho que eu me enquadro nisso, assim, de ser música, de ser sensitivo nesse quesito, assim, de ser música. Eita, já começou. E já que a gente começou a falar de música, como que é nascer num berço, né, musical através do seu pai, Netinho? E como que foi você conciliar isso pra você? Muita gente pergunta isso, pelo fato de ser filho de artista, o lado musical, ele não tinha como, né, não ter esse envolvimento com a música. Para mim foi maravilhoso, porque
eu nasci no ano em que meu pai estava entrando no Negritude Júnior. Meu pai tinha um outro grupo antes, então eu nasci no ano ali que eles estavam, né, no começo mesmo. Então eu participei desde criancinha dos ensaios, de tudo, vi tudo acontecer, vi as primeiras apresentações do meu pai. Meu pai sempre fez questão de me levar, eu sou o primeiro filho dele, né? Eu sou primogênito, então... Quando você tem? Eu tenho 36, faço 37 agora em abril. E É verdade, você faz aniversário no mesmo dia que Você é dia eu. 21? Ah, não, é 23 eu sou 21 de Ai, abril. é só... Tá vendo, gente? Tá vendo? É isso que eu tô falando, amor. É só ligação boa. Fala, E desculpa. aí, foi isso. Então eu participei desde o começo, dos ensaios, das primeiras apresentações, né? Vi todo aquele alvoroço do pagode 90, do que foi a representatividade do Negritude do meu pai nos anos 90, de todos os tios, que eu chamo de tios, os artistas do pagode dos anos 90, né? Vi tudo aquilo acontecer de pequenininho, estando nos bastidores, participando também de muitos shows, tocando já desde criança. Então, para mim foi maravilhoso, né? E continua sendo maravilhoso, porque o meu pai, vocês vão ouvir eu falar muito dele, porque o meu pai é o meu grande ídolo. O meu pai é a pessoa que eu olho e falo, cara, que ser humano, assim, né? Eu admiro muito meu pai. Então, ter esse privilégio de conviver com ele, de participar de todos esses momentos, é um privilégio muito grande. Então, eu me sinto muito privilegiado por isso, né? E ter nascido nesse meio da música, para mim, foi fantástico e continua sendo fantástico. Muito bom. Você já tocava desde pequeno? Você toca desde quantos anos? Eu nasci já tocando. Eu nasci tocando. Qual foi o primeiro instrumento que você tocou? Copiando meu pai. Meu pai tocava repique de mão. Então, o primeiro instrumento que eu via era o repique. Aí eu comecei no repique de mão. E aí começava a migrar para os outros, porque uma coisa que é fato, e até caindo também para uma questão que vocês comentaram comigo sobre questões de ONGs, enfim, né, de ter essa ligação cultural também, de oportunidade. Eu tive a oportunidade de ter instrumentos perto de mim, de ter as pessoas tocando, eu tive esse privilégio. E quando as pessoas falam assim, pô, Levi, nossa, você toca tão bem, você toca muito e tal, eu me sinto honrado, fico feliz demais, porque eu estudo bastante, né, eu tento buscar, mas também eu tive o privilégio de ter os instrumentos Sim. ali, de ter os tios ali ensinando, de ter as pessoas mostrando, e isso ajuda muito, né, porque se as crianças hoje tiverem a oportunidade de ter acesso aos instrumentos, de ter acesso às pessoas que os ensinam, com certeza isso vai fazer com que a gente possa ter aí vários outros músicos muito melhores que eu, muito melhores que todos esses aí que se apresentam também tocando. Porque é mais fácil quando a gente está respirando aquele ambiente, né? É ter o acesso, né? Sim. Ter o acesso. Então, era uma geração que dificilmente teriam instrumentos, então ter os instrumentos já era difícil, porque eram instrumentos caros, né? Sim. E como eles já estavam no nível profissional, eu tinha acesso a esses instrumentos, tinha instrumento em casa, tinha tudo ali, então eu tive esse privilégio. E aí, a partir daí, eu comecei. Mas desde criança eu toco, assim, tinha instrumento em casa, desde criança. Família de negrão não tem jeito. Final de semana, É isso. a família toda era samba rock, pagode, ouvindo fundo de quintal. É isso que eu digo. Aquela coisa, não tinha jeito. Não tinha, tava Ô, na Levi, gente. nós sabemos que você toca vários instrumentos. Tem um especial que você... Ixi, pergunta isso pra mim. Cara, eu não consigo ter um que eu falo assim, esse aqui é o meu especial. Eu amo tocar instrumento. Qualquer coisa que você me der, eu vou tentar tirar um som. Porque eu amo tocar, eu amo o desafio de aprender a tocar, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de ver o instrumento e falar, cara, como que esse instrumento funciona? Puxa, que legal esse som assim, e de pesquisar e de ir a fundo naquilo. Então, eu não consigo ter um especial. Eu acho que todos são especiais, e quando se juntam, fica que a gente consegue criar música mesmo. Fala pra gente, quantos instrumentos você toca de uma vez? Eu tava aqui querendo saber agora isso. Quantos instrumentos você toca de uma vez ali? Hoje nos shows eu toco de 5 a 6 instrumentos ali praticamente. No meu set ali, né? Eu vou misturando, vou tocando. Mas você toca corda também, né? Toco um pouquinho. De cavaquinho, violão, baixo, um pouquinho. Ai, gente, eu juro que eu tô tentando, tá difícil pra mim. Ó, deixa eu falar, quando fala, você é família de negrão, né? Pô, meu, é o que eu falei pro Dudu, sabe o que eu falei? Eu falei, Dudu, quando a gente tá lá na segunda, que a gente vê vocês no palco e tal, com as músicas, e vocês com o seu pai, é tão familiar.
sabe? é- Eu essa acho é a que é muito intenção. família de preto, isso é Sim. muito familiar. Não é, amor? É. Apesar de que o Levi tá falando todo negrão, né? Família de negrão toca, mais ou menos. Não tô querendo dizer nada. O que você tá querendo dizer com isso Nada, daí? amor, Não nada. entendi. Você toca? Mas tem ritmo, certeza Você toca, tem. amor? Tem o ritmo. Tocar não tem, não. Tem ritmo. Tocar ele não toca, mas ele tem ritmo, tem um molho, Tem amor. um É o que molejo, importa, o tem um molho. molejo. É uma delícia. É bom isso. É, Isso e- transmite pra E gente a nossa real. intenção de segunda-feira é justamente essa. Por isso que a Segunda Absoluta é uma coisa bem familiar. Sim. É um espaço familiar, onde pode, inclusive, crianças também. E é a nossa, por isso que eu falei, a gente se encontra ali de segunda-feira pra falar coisas de família e fazer um som. Então, muitas vezes no camarim a gente tá decidindo o que a gente vai cantar, o que ouviu na semana, que gostou. De ter aquele lance familiar de coisa do encontro em casa e de fazer música, que é o que a gente mais ama fazer. Maravilhoso. Então, Fala é aqui isso. pra gente uma coisa. A gente já volta do Segunda Absoluta, tá, Claro. gente? Porque quem não foi precisa ir, né, gente? É muito bom. Nossa. Eu se deixar. É toda segunda. Agora, fala aqui. Você estudou fora, né? Estudei Música. música. Conta Eu isso pra gente. terminei Como high foi? school, eu terminei high school e fiz música. Eu terminei o colegial, né, lá. É. E pra mim foi um divisor total na minha vida. Eu fui pra lá no ano de 2005. Muita gente não sabe, né? Então, primeiro, vou passar bem rápido, assim, mas Certo. desde criança tocando. Meu primeiro grupo, eu tinha 8 anos. Meu primeiro grupo musical, que chamava Nova Edição. Era eu Tá. e meus irmãos gêmeos. E era um grupo, chamava Nova Edição, por conta do grupo New Edition, que tinha aquele lance da dança, da black music e tal. Então, a gente gravou um disco pela Paradox nessa época. E a gente se apresentou em diversos programas, inclusive. Fizemos todos. Xuxa, na época Mara Maravilha, Gugu, fizemos todos os programas. Raul Gil, na época... Banheira não, né? Que Não, aí vocês banheira eram não criança, dava, né? é. Banheira não dava Era pra o nosso vocês. sonho, mas não podia. Aí não... Mas, Ele é casado, tá, gente? Que a mãe não tá Sim. ouvindo essa parte, a gente vai cortar. Bom... mas aí foi bem isso. E aí eu sempre quis música. Isso era uma coisa que eu sempre falava pro meu pai, pra minha família toda. Sempre quis música. E aí começa a fase de escola, faculdade, né, do colegial, na verdade. O que você vai querer, que caminho você vai seguir. Meu pai não queria muito que a gente seguisse pra música, porque é sofrido, Sim. né? É sofrido. Mas eu não tinha jeito, eu já queria. E aí na escola eu tive grupo de rock. Quê? Tocava rock na minha escola. Gosta de música mesmo, né? Pra tocar rock, tem que gostar Meu mesmo. primeiro grupo, assim, né, na fase adolescente foi de rock. Então eu tocava pagode, ia nos shows com meu pai, tocava pagode, ia no consulado da cerveja, que tinha Segunda Sim. Absoluta, ia nos shows do Sorriso de Marfim, que era o grupo dos meus tios, enfim, eu tava no meio da música ali, do pagode tocando, e na escola tinha grupo de rock. E aí eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, terminei high school com ênfase já em música. Então eu participei de festival na Berkeley, que é conhecida a melhor universidade do mundo de música, e eu ganhei um prêmio lá, tocando bateria, tocando jazz, ganhei um prêmio de música Revelação, e aí fui indo. Aí depois voltei pro Brasil, aí comecei Depois de a gravar. quanto tempo você volta pro Brasil? Depois de 4 anos. Ficou Acho que foram bastante. 4 anos, acho que foram isso. E aí eu voltei assim, pra gravar, né, comecei a gravar com o Lua Lafayette, que era o produtor do meu pai na época, que era a música do Negritude, e é um dos maiores produtores que a gente tem. E aí o Lua me convida para ficar com ele ali no estúdio, né, aprendendo. Eu morava praticamente no estúdio com o Lua ali, fiquei ali aprendendo mesmo, gravar, tocar. Você já conheceu sua esposa? Eu conheci a minha esposa nessa época que eu voltei dos Estados Unidos, que aí eu montei um grupo de pagode, chamava Nossa Batucada, Sim. e ela frequentava os nossos pagodes. A gente tocava em muita festa também universitária e tal, e ela frequentava com a prima dela, chama Dani, tal, que frequentava os pagodes. A gente se conheceu nessa época, só que a gente não chegou a namorar nem nada, a gente só se conheceu e tal. E a gente foi se reencontrar depois de anos. Agora a gente tá junto há 6 anos praticamente. Que a gente teve esse nosso reencontro, mas a gente se conhece desde essa época. E tá casado 6 anos? 6 anos. E quantos anos tem sua nenê? 5. Meu Deus. A esposa é bem bonita, a sua esposa. Já Eu vi, também bem acho. bonita, é. Fabiola E sua nenê maravilhosa. também, uma graça. A Marina é uma fofa. minha princesa. É. Fala, continua. Aí voltou. E aí foi isso. Voltei dos Estados Unidos, comecei a gravar. E aí comecei a ser convidado para alguns produtores para poder gravar. Tinha grupo de pagode.
E aí, em 2012, mais ou menos, meu pai chama junto a família e fala, cara, Levi, você já tá na música, você já ama a música, você já tá fazendo as suas coisas, você tá tocando, tá gravando, você tem o seu grupo. Só que eu acho que seria legal se a gente fizesse uma coisa com a família. Seus irmãos também gostam, te admiram, te seguem, querem tocar também, querem cantar, enfim. Por que a gente não faz uma coisa da família? E uma coisa que a gente tem dentro de casa sempre foi de consumir música norte-americana. Então a gente tinha referência de Jackson's Five. Tá. E Earth, Wind and Fire, Jackson's Five. Então o lance de Jackson's Five já era uma coisa que mexia muito com a gente, que era a família. Sim. Né? Os 5 irmãos e tal. Então, cara, pô, vamos montar uma coisa assim então, né? E a Referência gente trazia... rasa, né, gente? Qual a referência que tem dentro de casa? Mas Jackson's Five, raso. era isso. E aí, meu pai fala, cara, vamos, não é porque vocês não se juntam e montam isso. Eu falei, putz, legal, acho que tá no momento. Uhum. Os meninos são mais novos que eu, então eu não tinha, às vezes, muita paciência pra ficar andando, porque eu já tava... O Dudu falou isso. Falou isso pra É. gente aqui. Ah, eu já tava andando, já tava tocando, mais velho. E os meninos, pô, tudo molecão, tudo com 16 anos. Aí eu falava pro meu pai, falei, putz, pai, não sei se vou ter paciência pra ficar cuidando deles, né? Meu pai, não, você é o mais velho, cara, você que vai, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom. Aí peguei, juntei, peguei composições que eu já tinha na época também com outros amigos, com produtores, e aí a gente encontrou o Luiz Sopreto, que é o Luiz Sopreto toca violão hoje com meu pai. Ele é uma referência no samba e no pagode, assim, desde a época dos anos 90. Ele foi o primeiro músico, assim mesmo, de São Paulo, que estudou, que se formou, que é maestro, assim, e tal. E é um cara num coração maravilhoso. Inclusive, é um cara muito legal para vocês trazerem para conversar. Tá convidado, Que convocado. Esse tem muita história para poder contar para vocês. Boa. E ele é fantástico. E o Luiz, olha a história dele. Ele foi do Negritude antes do meu pai. Eita. O Luiz Sopreto. Ele é um dos fundadores mesmo, assim, do Negritude. É o que tá com vocês na segunda? É, toca Sim, violão com a gente. sabemos quem é. Uhum. E ele, pô, ele é uma história maravilhosa. E aí, com o Luiz falou, cara, que legal, ele tinha um estúdio na casa dele. Fomos pra lá, eu falei, cara, Luiz, a gente quer gravar essas músicas aqui, a gente quer fazer. E ele começou a ajudar fazendo os arranjos, eu junto com ele produzindo ali, fazendo as coisas, trouxemos músicos e gravamos o nosso primeiro álbum, que tem a música Que Mina é Essa, que foi a música que mais tocou, nossa, assim, aqui em São Paulo. Depois disso, aí começou toda aquela luta de grupo mesmo, assim, porque o meu pai, ele deu esse primeiro, vai lá. Só que se você não tá afim mesmo, né, meu pai falou, cara, agora é com vocês, se é isso que vocês querem, eu dei condições para vocês poderem estudar em escolas maravilhosas, para vocês poderem participar de diversas situações, agora é com vocês. Sim. Então, começou essa parte da gente a correr mesmo, de se apresentar em casas noturnas, de fazer 5 shows na noite, de ficar noite sem dormir, de ficar trancado no estúdio ensaiando para montar o show. E os De Paula ficou muito conhecido no mercado na época como um grupo, assim, cara, que disciplina, né? Que coisa legal, porque a gente tinha muito isso. O nosso show era totalmente diferente de todos os grupos. Então a gente tinha um lance de performance, de dança, né? Gravamos clipe, a gente tinha uma coisa muito bacana e as referências que a gente traz da música americana. Então a gente queria aproveitar o lance de vozes, de ter dança, de ter um repertório diferente, de tocar diferente. Então Ser completo, né? quando eu comecei a tocar mais de um instrumento, de ter uma apresentação, de ter um show, de não ser simplesmente nada contra, porque cada um tem um estilo, mas de você chegar, sentar, tocar, a gente queria ter interação, de entregar, de ter um entretenimento. Algo a mais pra... De ter um entretenimento, de ter mesmo o que apresentar pra galera, para impactar as pessoas, de ter um diferencial. Então foi isso que os De Paula começou a fazer. Depois de um tempo, todo mundo começa a crescer também. Os meninos eram muito mais jovens, eu mais velho, então além de ter o grupo eu também já estava tocando, fazendo outras coisas, né, produzindo já, tocando com outros artistas. O Rick Bonadio, na época, que é um grande produtor, me chamou para fazer a turnê com o NX0, que é uma banda de rock, e aí eu fui fazer a turnê com o NX0 e sendo dos De Paula, e aí, pô, tive uma ligação bacana com os meninos do NX0, cara, são muito gente boa, muito parceiros, tanto que eu trago eles para participar com os De Paula, a gente grava junto, música juntos, enfim, e aí começa tudo isso, eu começo a gravar vários outros artistas do funk, aí começa a cair na graça também de produtores, de uma galera que tá na cena, conhecendo o meu trabalho já como produtor e músico mesmo, e aí eu também começo a fazer porque chega uma fase também que todo grupo, isso é natural. Acho que vocês vão ver todos os grupos terem isso.
onde tem o grupo, que eles já exploram tudo que eles fazem, mas todos ali no grupo também começam a querer criar projetos paralelos. Coisas para poder, sei lá, às vezes extravasar. Porque o show, às vezes, ele começa a ficar mecânico. Você tem que fazer você faz um show aqui, você tem que fazer o mesmo show ali, você faz o mesmo show. Você fala, cara, não, às vezes eu quero cantar uma coisa diferente, eu quero arriscar, quero mostrar que eu ainda tô na atividade, que musicalmente, Sim. às vezes, eu posso criar mais coisas, criar novas situações. Por exemplo, deixa eu só te cortar um Claro. minuto. Eu ver você falando, assim, de você ir... Ok, que a referência de Jackson 5 é animal, né? Sim. Mas eu entendo que a raiz de onde você nasceu é do samba, é do pagode, não tem jeito. Mas você ter toda essa vertente aí e para vários outros lugares, isso traz uma experiência e óbvio também você ir para fora, estudar fora, na melhor escola de música que tem fora, porque eu também acho que tem um pouco disso também, de você, quando você vai para fora, essa entrega que você está falando dos De Paula, é muito do que a gente vê aí fora de Broadway, por exemplo, de não ser só um teatro, não só, né, gente? É só um teatro ou só música. É tudo junto ao mesmo tempo, né? Eu vou entregar no 360, né? É bem isso. Então, eu acho que essa inquietude aí do artista, né? Porque é o que vocês são, de falar, eu não vou ficar só aqui no grupo fazendo só isso, eu posso fazer mais. Exato. E o meu pai sempre instigou isso na gente também. Tá. Né? O meu pai, com toda a experiência, com tudo que ele tem, ele sempre fala assim, cara, não, você pode mais. Vamos lá, pô, estuda isso aqui, olha, vê isso aqui. O meu pai, todo dia, até hoje, o meu pai manda mensagens para mim, manda vídeos no Instagram de coisas que estão acontecendo no mundo todo. Meu pai é muito antenado nisso e buscando coisas novas. Fala, pô, a gente tinha que fazer isso aqui. Meu pai, por exemplo, foi no show do Bruno Mars recentemente, ele fica assim, cara, a gente tem que fazer isso no show. Cara, a gente tem que aprender uma dança no momento do show, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o Vini também já entra na loucura, aí eu falo, não, calma, gente, musicalmente a gente tem que pensar assim. Então, a gente vive realmente isso e a gente busca querer ser diferente, que é uma coisa que eu sou jovem, eu sou novo ainda, né? Mas por ter uma história e de ter um pouco isso que eu tento falar para os mais jovens que tocam, que estão... Eu falo, cara, busca ser diferente. Não tenha vergonha. Para você ser artista, você tem que se abster da vergonha, do medo do que as pessoas vão falar. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Se for bom, se for ruim, elas vão comentar. Você tem que ter essa gana, essa vontade. E não ligar, você tem que acreditar no que você é. Eu quero ser músico. Cara, busque ser o melhor músico. Estude mesmo, vá atrás. Não ligue para o que os outros estão falando. Ah, mas pô, você tá tocando surdo com caixa? Eu recebo também críticas. Sim. Falo, sim, eu toco surdo com caixa, mas não dá para tocar. Falo, cara, eu sou a prova de que dá, que eu tô conseguindo. Surdo com caixa, com tamborim, com pandeiro e violão. Por quê? Porque eu acredito na evolução. Eu acredito que o músico pode evoluir. Eu acho que ele... tocar só um instrumento é uma coisa maravilhosa, que para você chegar também a tocar vários instrumentos, você tem que passar por aquilo, é um processo. Para mim, eu penso nisso, que é uma evolução, onde você vai conseguir melhorar o seu desempenho e financeiramente isso melhora. Tudo melhora porque você evolui. Então, o que eu passo para todo mundo é isso, porque foi isso que eu aprendi dentro de casa. Meu pai com os meus irmãos, a nossa discussão musical é sempre isso. Cara, você pode mais. Ah, pô, eu não danço muito bem. Não, tudo bem, você pode não ser o melhor dançarino, mas pelo menos dança, tenta fazer alguma coisa e você vai ser o melhor nisso que você faz. E a gente vai te fortalecer no que você é melhor. Enfim, toda essa troca que a gente gosta de fazer, que vem dessa referência mesmo americana, de entretenimento, de troca, de show mesmo, que é uma coisa que a gente cresceu tendo dentro de casa. Ai, eu quero ficar aqui. Você quer ficar aqui? E se deixar, eu falo. Ai, a gente gosta. Ô, Levi, a gente gosta muito. Você falando aí que da performance sua, né? De tocar vários instrumentos, você dá algum tipo de aula para a comunidade? Leva todo o seu conhecimento para alguma comunidade para ensinar a garotada? Sim, temos um projeto em Carapicuíba, né? Temos o Casa da Gente, há mais de 30 anos praticamente. Eu frequentava lá, eu e meus irmãos os gêmeos, a gente frequentava, fazia as aulas lá. Depois de adulto, dei aula lá também de percussão. Hoje eu não estou conseguindo por conta de agenda mesmo, mas eu tenho minhas videoaulas também gravadas que eu deixo disponível para todo mundo, né? Inclusive, quem quiser, só na minha link ali no bio tem lá. E às vezes eu vou lá no instituto, sim, também ajudo, dou aula. Dei aulas lá junto com o Só Preto, levei o Só Preto também para dar aula lá.
Meu tio depois também deu aula lá, meu tio Kika, que era do São José Marfim, e a gente tá sempre ali. Porque eu levo, inclusive, muitos da minha banda são pessoas Sim. de lá. Sim. Então é uma ligação que a gente tem muito grande ali. E é bacana porque eu me sinto muito privilegiado toda vez que eu vou lá. Eu sinto que eles me têm como uma referência do que é possível, Sem entendeu? dúvida. Tipo, putz, cara, que legal. Ele chegou, eu posso também, assim. Ele toca não sei aonde. Pô, que legal você foi fazer, sei lá, Rock in Rio. Que legal, como que é essa experiência? Então, essa troca de mostrar o processo de você chegar até lá, que é uma coisa que eu faço bastante com a Cris, com o pessoal do Instituto. Maravilhoso. Como que você foi parar lá com o do Thiaguinho? Eu Não, ia fazer Thiago. essa Como foi? pergunta aí, É, cortando Não, você. deixa eu fazer. Deixa eu fazer as perguntas Então, aqui. eu fiz a turnê com o NX e aí tava caindo naquilo que eu tava dizendo mesmo da inquietude, né? De você tá querendo montar outros projetos. E aí eu montei um projeto paralelo chamava Vale o que Vier, com um amigo meu. Qual que era a intenção do Vale o que Vier? Como eu já tinha feito turnê com o NX0, tinha gravado vários outros artistas, a minha intenção era de trazer todos esses ritmos, todos esses hits, essas músicas pro pagode. Tá. Então, a gente pegou uma casa em São Paulo, onde eu me apresentava, eu tinha minha banda, e aí na semana eu combinava com eles, por exemplo, assim, chamava, por exemplo, o Di Ferreira do NX0, falou, Di, vai lá participar comigo? O Di, claro, pô, eu vou. Pô, mas aí ele ficou com medo, eu vou cantar pagode, eu não sei cantar muito pagode. Eu falei, não, canta as suas músicas, eu posso fazer uma releitura da sua música? Ele, pô, claro. Eu falei, então chama o pessoal do NX, chama todo mundo, quais músicas vocês querem? Aí eles mandavam, eu pegava na semana, mandava pros músicos, a gente transformava as músicas deles em pagode. Ele falava, pô, eu conheço esse pagode, conheço esse aqui. Eu falei, tá bom, vamos junto e tal. É. E aí a gente se apresentava. Então, eu fiz isso durante um ano praticamente. Eu levei o Di Ferreiro, foi a Maria Rita participou, Nossa, foi lá cantar. Que delícia. E a casa que a gente fazia, o Thiaguinho era um dos sócios, Tá. que hoje não existe mais, chamava Soul Sports Bar, era uma casa que existia, que hoje não existe mais. E o Thiaguinho era um dos sócios. O Thiaguinho ia muito lá. Ele ia assistir, participar, ele assistia, e ele sabia que esse projeto que a gente fazia era um projeto que estava muito falado em São Paulo. Então, vários artistas foram, levei Ivo Meirelles, Ivo Mozart, Nossa. levei... Pô, meu pai participou comigo. Eu levei todo mundo que eu gravava, que eu produzia, que eu tinha um contato, eu levei lá para participar comigo. E aí o Thiago também ia lá e ficava assistindo. Ele participou também algumas vezes, estava lá, ia lá, cantava e tal. E aí o Thiago também começou a fazer um projeto. Eu fazia esse meu projeto era numa quinta. O projeto do Thiago ele começou a fazer de terça-feira na casa, que era Pagode do Nada. Não é que era toda terça-feira. O nome do pagode era assim, Pagode do Nada. Então ele falava, cara, não tem um show, tem em São Paulo, vou ligar pro pessoal. A gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, que é esse nosso grupo. Que ele falava, cara, tô em São Paulo, vamos fazer um pagode? Quem tá? Vamos. Geralmente é a terça-feira, Tá. que é o dia que a gente tá mais tranquilo, Sim. que não tem show. Eu vou, viu, gente? Sabe o que eu vou fazer? Filma todo mundo aqui ovando. Aqui, ó, vamos fazer, sabe o que, amor? Numa terça, pegar uma terça também, vamos fazer um pagode? É isso. Eu acho. Aí você chama todo mundo e eu e o Gil vai. Ou então pode ser aqui também. Pô, maravilha. Eu prefiro aqui. Você prefere aqui, amor? Vambora. Então eu Chama o gosto. Luiz aí. Luiz? É, só preto. Luiz Só Preto. Vem aí, ó. É. Falar sua história pra E ele. aí foi Continua isso. aí de Fazendo terça. esse projeto, aí eu comecei também a frequentar esse projeto dele, a gente próximo, muito próximo, porque o Thiago, o Thiago conhece a história da nossa família, pouca gente sabe, mas o Thiaguinho, ele é um fanático por pagode, assim, fanático, ele é muito fã, ele sabe a história de cada artista. Então ele sempre, por exemplo, ele chega meu pai, ele não chama meu pai de Netinho. O senhor José de Paula Neto, você nasceu dia tal, você do seu signo é tal. Ele é assim, o nome da sua mãe é esse, seu pai é esse. Ele é aquele cara que estuda a ficha técnica, ele sabe quem compôs a música, quem produziu, quem faz. Estuda e decora, Ele né? é assim. O Thiago é assim. E então o Thiago já conhecia a minha família, já me conhecia, sabia, pô, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, uma vez ele me falou, cara, pintou uma vaga de... Ele na verdade, nem quis falar comigo. Ele comentou com o pessoal da banda dele e tal, e o produtor dele, que é o Prateado. Sim, maravilhoso. Prateado mestre. E aí, o Prateado me liga um dia, do nada. Cara, Levi, olha, tem uma vaga aqui, pintou uma vaga aqui de percussão e tal, pra fazer essa turnê com o Thiago. E o seu nome foi o que surgiu aqui. Temos vários outros, mas, pô, tanto o Thiago quanto todo mundo aqui queria muito que você viesse. A gente, pô, gosta muito de você, blá, 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 blá. E aí? Aí eu falei, caramba, porque eu tinha os De Paula, tinha o meu projeto, tinha todas as coisas acontecendo.
Só que tava começando esse lance da tardezinha do Thiago. Uhum. Tava começando a bombar, já tava, né? O Thiago, pô, uma carreira maravilhosa, estrutura legal. E eu vi uma oportunidade que eu falei assim, cara, bom, tudo bem. Se eu vou pra lá, eu sei que eu posso ter oportunidade também de me apresentar de forma artística, não só como músico com o Thiago. Porque o Thiago sabe que eu toco, que eu canto, que eu também produzo e tal. Ele vai me dar oportunidades também de eu aparecer nesse show, onde eu vou conseguir levar o nome dos De Paula também. Enfim, vai ser uma troca bacana que eu acho que eu vou conseguir fazer aproveitando esse momento. E aí eu falei, cara, vou. Fui pra banda do Thiago. Quando eu vou pra banda... O Thiago, nível nacional, né? Então, viajando o Brasil todo. Quando eu vou pra banda do Thiago, era doideira, loucura. Porque, realmente, o único dia que a gente voltava pra casa era só terça-feira. Então, você vinha pra terça, pra São Paulo, vai no caso, você ia pra casa, botava a roupa pra lavar. Na quarta de manhã, você já tava indo viajar pra fazer o show. Então, quarta-feira numa cidade, depois em outra. Você ficava fora a semana toda viajando. Então, eu fiz muita tardezinha, fiz muitos shows com o Thiago. E o Thiago é muito generoso. E com a banda dele, principalmente com as pessoas que trabalham com ele, ele é uma pessoa maravilhosa. E ele dá espaço para todo mundo. Ele deixa todo mundo apresentar o seu talento. No show, todo mundo tem o seu momento. Ele Inclusive, fala... não te cortando, teve um que ficou marcado aí, né? E aí, Você... e aí foi isso. E pior, aí eu já tinha esse espaço na música, né? Que foi essa virada que eu faço com os 3 instrumentos. Então o Thiago me chamava na tardezinha pra cantar, eu cantava, aí eu tocava. E aí tinha esse break no show toda vez. E aí eu fazia uma coisa simples e tal. E aí o pessoal da banda começou a brincar, a gente brincava pra caramba. Falou, cara, duvido você fazer esse e esse instrumento. Aí começou, 1, 2. Aí chegou esse dia desse vídeo. Que eles duvidaram, me falaram, duvido você fazer esse, esse e esse. E aí eu peguei o celular e falei, então tá bom, vocês estão duvidando? Peguei, dei pro Slow, que era o nosso hold ali. Falei, filma aí, Slow. Aí os caras, eu duvido você fazer esse, esse e esse. Aí eu, esse, então tá bom. Aí o break foi, aconteceu e deu certinho, aí eu comemorando. Maravilhoso. Foi maravilhoso, é maravilhoso. Marcado. E aquilo foi muito espontâneo, muito natural, muito espontâneo, porque acabou o vídeo, eu lembro exatamente do momento, assim, acabou o vídeo, eu peguei o celular, coloquei no bolso, terminou o show, eu postei no meu Instagram. Tipo, fizemos um show aqui e tal, acho que foi Cabo Frio, acho que o show foi Cabo Frio. E eu postei, falei, cara, o show é em Cabo Frio. As páginas pegaram esse vídeo e começaram a viralizar. E aí todo mundo começou a ter milhões de views com o meu vídeo. Você nem sabia. Eu nem sabia. Aí começou também, eu comecei a ganhar bastante seguidor, a galera começou a comentar. E começou a virar uma coisa no show, assim, tem que ter essa virada do show. E aí foi bacana pra caramba, me diverti. E a galera passou a conhecer também as outras coisas que eu faço, né? Não só essa virada, mas os outros instrumentos que eu toco. E aí foi muito bacana que eu pude aproveitar esse momento, né? Eu consegui viralizar nesse momento também, que foi certo, desse espaço que o Thiago deu, que a banda toda ali também cedeu ali pra mim nesse momento. E aí, além disso acontecendo no Thiago, eu também já estava conversando nos bastidores um projeto que eu queria fazer que chamava Tudo de Novo. Mas eu posso falar uma coisa que, eu tô Sim. apaixonada. Cara, é que quem tá assistindo, que não tem a felicidade, eu gosto de falar de privilégios, que eu acho que eu tenho muitos, que não tem o privilégio de conhecer o Levi, de conhecer... Eu não conheço ele como ser humano, tô conhecendo agora e tô amando, mas como músico, né, amor? Se você ver um vídeo, e não precisa ser este vídeo do Thiago, você vai entender do que eu tô falando de música. Ele realmente é muito bom. Levi. Ele realmente é ótimo, Levi. Obrigado. Muito, excelente. Muito obrigado. Eu gosto de falar que a gente bateu um papo aqui com a Nice, que é gestora financeira. E aí você pensa que você vai trazer uma pessoa para falar de gestão financeira e que ela vai falar de dinheiro, e ela só falou de pessoas, que dinheiro está ligado a comportamento. E eu falei muito para ela sobre, antes da gente saber o que a gente quer ser quando crescer, eu acredito muito no dom, que Deus dá muito dom. E aí você descobre o que você quer ser quando você crescer, é Deus só falando, pum, abrindo o seu olho para o seu dom. E, cara, você tem um dom absurdo. E eu acredito muito em privilégios. E eu acho que você tem muito privilégios de ter nascido de um cara sensacional como o seu pai. Mas eu vejo
tanta humildade em você, no Dudu que veio, né, amor? Sim. Cara, assim, Obrigado. de falar que é importante essa virada de chave na sua carreira com o Thiago, que é um cara, assim, dispensa comentários, né, gente? Olha, eu na intimidade com o Thiago. Ai, quando ele vai vir um dia, não vai não, Gil? Vai, vambora. Isso. Deixa assim, deixa pegando todo mundo que eu gosto, assim, isso. E então essa humildade, pra mim, é por isso eu falo pro Juju, a gente só tem que levar gente legal. Eu não quero levar ninguém chato, né, amor? Graças Não a dá. Deus só tá vendo gente legal. É, e aí quando eu vejo essa humildade, com todo esse privilégio que eu vejo em Obrigado. você, meu, como a gente acerta. Como isso me deixa feliz. Muito obrigado, eu que agradeço, mas é que vocês também passam isso. E aí essa troca fica boa. Leve, né? Mas obrigado, pô, eu me sinto privilegiado de poder estar ouvindo isso, né? Porque eu trabalho para ter esse reconhecimento também, Que bom. né? E pô, ouvir isso me deixa muito feliz. Que Obrigado. bom, Porque é o que que eu bom. quero deixar para minha filha. Eu quero que a minha filha depois assista isso e fale: caramba, meu pai fez isso, construiu isso, tem esse tipo de relação. Legado. É, Eu queria é. trazer todos vocês juntos, junto com seu pai, pra gente falar sobre legado. E é muito louco. Eu tenho certeza que se o Netinho sentar aqui, a conversa vai ser a mesma. Né, Gil? Uhum. A batida vai ser a mesma. Não tenha dúvida. E Ah, é? ele vai ter muito mais história. É, mas é bom, mas continua. Aí terminou com o Thiago e foi pra onde? Não, aí eu, dentro do Thiago mesmo, tava já bolando o projeto tudo de novo. Tá. Porque o que eu tava percebendo, e é uma coisa que é um alerta também para vocês, músicos e artistas. Artista já faz isso naturalmente, né? Uhum. Mas você quer ser artista e músicos. Quando você para de produzir, de ter novas ideias, acabou. Então eu tava tocando no Thiago, mas eu já tava pensando... Nos De Paula já tava difícil, porque eu já não tinha mais como cumprir a agenda e não queria atrapalhar os meninos. Então eu falei, cara, vamos tocando as coisas dos De Paula, vamos fazendo. O que eu puder abrir, né, com o Thiago, tô levando o nome da nossa família, das nossas coisas também nível Brasil, nos palcos que o Thiago se apresenta, onde o Thiago mostra que ama a nossa família também. Então é uma ligação, um elo maravilhoso. Isso pro samba é maravilhoso. Nossa, mega benéfico. Então, só coisas que agregam. E aí, dentro disso, eu tô falando, cara, mas eu acho que dá pra gente montar um projeto. Eu aqui, né? Vou montar um projeto aqui. Inquieto. Nesse tempo, nessas terças aí que eu tiver de espaço, pra gente poder fazer o Tudo de Novo. E qual que era a ideia do Tudo de Novo? Era de ser eu, Arlindinho, Lucas Morato. Porque eu tava vendo o movimento que tava acontecendo nostálgico de pagode 90. E de Isso, que ano que era? Que ano que era? Isso aí já era 2017, ali, Tá. 2017, 2018. Eu tô vendo o boom das coisas acontecerem. Então tava rolando a turnê dos Gigantes do Samba, tava rolando o Só Pra Contrariar com a volta do Alexandre, Nossa. tava rolando, tava nesse começo, assim, né? Esses primeiros, assim, puxando o bonde, cara, e os shows deles bombando e a galera querendo pagode 90. Raça Negra. Raça Negra, Só Pra Contrariar, e o Tardezinha. O Tardezinha, ele é um projeto, ele foi montado para ser um projeto que cantava mais esses pagodes 90. Então o Thiago cantava as coisas dele, mas, sei lá, acho que uns 70%, 80% das músicas que ele cantava na Tardezinha eram regravações de pagodes dos anos 90. Você acha, eu também sinto isso, eu acho isso extraordinário, porque eu sou um pouco mais velha que você, né, amor? Somos. E é samba que a gente canta até hoje, não tem como. E eu acho que isso que o Thiaguinho trouxe é muito bom. É bom demais. Você acha que essa mexida do Thiago no Tardezinha, trazendo essas músicas aí, foi o que trouxe todo o resto ou não? Você já vinha um movimento? Olha, Ou foi tudo junto? eu sou meio crítico quanto a isso. Eu tenho algumas visões e é bom deixar claro que essa é a minha visão e Sim. não tem a certa ou errada, né? Mas Sim. a minha visão. Eu participei muito dos anos 90, criança. Então eu vi muita coisa ali acontecer. E o que aconteceu no pagode na década de 90 foi uma coisa de movimento. Não era só a questão das músicas, as músicas
são maravilhosas. Só Então entretenimento. eram compositores também maravilhosos, eram pessoas também maravilhosas, mas o movimento do pagode na década de 90 foi muito forte. Então era o jeito de andar, o jeito de se vestir, era o cabelo, era a autoestima do jovem periférico tendo espaço na televisão, tendo espaço na mídia, coisa que não tinha. Então, era o preto periférico jovem falando assim, cara, quando a gente se encontra, a gente faz pagode assim, a gente fala de amor dessa forma, a gente dança assim, Sim. né? Tanto que o pagode, não só o pagode, mas a década de 90, ela deu esse espaço. E o pagode, óbvio, foi uma fatia muito grande disso, mas sei lá, você tem o Claudinho Bochecha dançando daquele jeito, Sim. você tem o pagode, o que a gente fala, o pagode baiano, então é o Tchan dançando daquele jeito. Tudo aquilo que aconteceu nos anos 90 foi porque os anos 90 deram espaço para o jovem periférico na mídia, de se apresentar mesmo. Então, do cara de poder no Domingão do Faustão, de poder ir no Gugu, Sim. e de mostrar o que eles fazem na quebrada deles. Então, isso foi uma coisa que aconteceu, assim, muito forte. Por isso que é tão marcante. E por isso que a nossa geração, pós 90, é difícil conseguir manter isso. Porque chega uma hora que você fala assim, pô, beleza, o Pagode 90 aconteceu. Depois do Pagode 90 teve também uma mexida que é o Pagode Universitário. Então vem ali, nível nacional, dando esse boom, Jeito Moleque, Inimigos HP. E aí vem o Revelação, que não era tão desse universitário que a gente fala, que muita gente brinca com os brancos, da faculdade e tal. O Revelação já era mais velhos, mas a música deles bate nesse momento, né, com Boca Louca também. Enfim, Sim. é uma geração que ficou conhecida como geração universitária, né? Eles são bem mais velhos, mas a questão da música mesmo, de geração. Então, pega também essa onda e aí depois começa a vir, vem vários artistas 2000 ali, 2010, tal, a coisa fica bacana, mas perde um pouco daquele lance de ser movimento. E por quê? Aí voltando para os anos 90, minha visão mais uma vez, tinha o lance do comprometimento e tinha também as gravadoras fazendo coisas ali de impulsionamento artístico. Então, financeiramente era uma coisa voltada para a questão artística mesmo. Então, comportamento, dança, show, performance. Só para contrariar, negritude, raça negra, exalta samba, arte popular. Então, a briga... Soeto. Soeto. Não era uma briga não do mau sentido, mas a briga artística que acontecia ali era, pô, negritude, então vai com essas roupas assim brilhantes. Tá. O arte popular vai usar um capuz. Não sei quem, o molejo vai usar roupa tipo, meio infantil. Outro vai usar não sei o que lá. Então, tinha tudo uma mensagem, tinha um porquê para as pessoas saírem de casa para assistir, para ver aquele show, aquele espetáculo. Tinha um cuidado das gravadoras de terem grandes produtores por trás também fazendo isso, de ter a junção dos mais velhos ali, né, dos grandes produtores que faziam isso, pegando essa juventude dos anos 90 e falando, olha, vamos seguir esse caminho, vamos fazer show assim, vamos fazer show assado. Tinha uma coisa muito maior por trás, que ao longo do tempo foi se perdendo, e conversando com meu pai diz muito que foi também um lance da transição, quando acabam os CDs, a pirataria começa a atrasar isso. Sim. Também. Enfim, aí o processo todo, né, eu não sou dono da verdade, também era muito jovem, né, então muita coisa meu pai pode passar, às vezes assim, com mais verdade, mas essa influência toda que acontece que marcou. E aí voltando para os anos 2000, Tardezinha e tudo mais, o Thiago, ele é um cara que ele viveu esses anos 90 muito intensamente, que eu estava falando, ele é um cara fanático pelos artistas que ele gosta, dessa década, principalmente assim, ele é pagodeiro mesmo. Então ele sabe que isso é uma coisa que está enraizada. Todo mundo conhece algum pagode dos anos 90. Pode ser roqueiro, pode ser o que for. O cara sabe quem é Netinho. Sim. O cara sabe quem é o Alexandre Pires. Exato. Sabe quem é o Anderson Leonardo. Sabe Eu sei o Alexandre Pires, eu sou fã, tá, Alexandre Pires? No dia que você quiser, filho, pode vir. Então, independente do gênero, de tudo, assim, o cara sabe quem é e conhece a música. O Netinho é o da Coab. Sim. Entendeu? Fulano de tal essa música aqui, eu não sei o que. Então, isso é uma coisa que já está marcado na história. Então, quando ele faz esse projeto Tardezinha, que tem essa intenção, eu acho que é muito inteligente. Sim. Porque ele está resgatando uma coisa assim. E aí começam as críticas também. Então o pessoal dos anos 2000 não sabe mais compor, ou não sabe se organizar como movimento, né? Ou não consegue fazer alguma coisa assim. Pagode. Eu acho que tem um pouco disso também. Mas também o movimento da juventude
periférica, foram para outros segmentos também. O funk, Uhum. o trap, que é muito parecido com o que aconteceu nos anos 90. Eram Sim. os jovens periféricos e, pô, Tá. o moleque do funk usa a roupa, usa o Juliette, é o short não sei o Sim. que, a meia não sei o que. E é o jeito deles de dançar, de compor, de falar de amor, ou de falar o que eles acham que tem que falar, né, dentro do que eles compõem. Mas é isso que acontece, é um movimento. Então, e aí esse movimento também vai para internet. Então, Sim. você pode Vem ver com que a força, né? internet, A os internet caras vem com dominam. É isso aí. É. Então eu fico vendo essa jogada, assim. E aí o pagode ele fica meio um pouquinho ali de stand-by. E aí quando você fica de stand-by, não tem jeito. Você vai no que deu muito certo. Você fala, caramba, mas pô, os 90 foram uma coisa Tá. maravilhosa. Sim. Vamos resgatar isso? Vamos, porque isso aqui é uma coisa que a galera, né, vamos resgatar esse público, pelo menos, que participou com a gente desse momento, que conhece isso. Isso. E, né, aí a crítica que eu tenho, aí eu tenho, né, meu pai às vezes discorda de mim, a gente conversa bastante sobre isso, mas é minha. Eu acho que o pessoal do pagode começou a perder muito a juventude, de ter a criança tocando um instrumento, de ter o pandeiro, de ter um tamborim, de ter o cavaquinho. Eu de ter concordo. tudo. E aí você vai perdendo essa referência. O moleque fala assim, pô, por que eu vou aprender a tocar cavaquinho? Se hoje eu tenho, sei lá, no celular eu consigo fazer um beat, eu aperto um botão aqui, Tá. eu faço um beat, eu faço uma coisa assim, eu posso compor aqui só fazendo. Porque começou a perder isso. Então, quando você perde, você fica sem referências. Você fala, eu até gosto de pagode, meu pai gosta de pagode, meu tio Sim. gosta de pagode, é legal pra caramba, mas eu gosto do trap. mas eu vou pra cá, É. Sim. né? Mas se você for parar pra pensar, todos esses segmentos, eles se conversam. No final, Todos se conversam. todos eles. O cara grava um trap e ele põe. Pagodinho. Ali no gin. É verdade, é verdade. Você vai ver o trap, tem pagode. Você vai ver o Tem. rap, tem pagode. Ali Você comunica, né? é a periferia. É ali, tá ali dentro. Então o cara cresceu ouvindo. É o vô dele que ouviu, é o tio dele que ouviu, é a mãe dele que curtia. Quando você vai ver a música. É. Tá Eu ali. não sei lá na sua casa, mas quando a gente tá lá no quintal da Leus, que é minha prima, a gente faz a maioria das bagunças lá. Lá eu toco, hein? Lá. Lá você toca? Lá eu A vida toco. pra frente. Ah, A vida, sabe o que ele faz? Ele pega um banjo dos meninos, fala, me dá um banjo aqui. O banjo, Não, um o rebolo. banjo, o Aí cavaco. põe aqui, tira uma foto, fala, tira a foto. Põe em tudo quanto é lugar. Você não viu? O que manda é a imagem. Ah, é. Meu braço que não fica... mentira. Bom, enfim. Sério. Lá ele não toca, não. Ele bate na palma da mão. já tá bom. Já bate na palma Já da mão. tá no ritmo. É, já tá alguma coisa. Mas quando a gente tá lá na Leuce, e aí você tá vendo minhas meninas aqui, né? E aí não tem jeito. A gente toca mal, mas a gente toca. A gente quer fazer barulho. E aí a gente se junta pra fazer o samba. Pode ter o samba, mas aí a Nathalie, a Nauali, né? O Calil, as crianças todas, crianças que já tá tudo adulto. Mas as crianças e minhas meninas, Ela se envolve. não dá, se Se envolve. envolve. Mas assim, nenhum deles sabem tocar nada. É o que você falou agora há pouco. É. Aí. Eles não sabem, quem sabe é a gente. Eu e minhas primas tinham um grupo de samba, Sim. né? Foi pouco tempo. E quem ensinou foi meu cunhado. Meu cunhado é mega seu fã, porque ele é verdade. percussionista, ele toca muito. Ele toca Ivan muito Tuir, tamo com repique. o Aí, homem Ivan aqui. Tuir, aí, ó. Um abração. É, ele toca muito, meu cunhado. E ele que ensinou ele, os outros primos, o pessoal da Coab que a gente tinha conhecido, enfim. Mas a gente vê que as nossas crianças, eles não sabem pegar, eu falo num tamborim, que é facinho, num reco, que igual eu acho que é fácil. Não sei se é porque eu sei, eu gosto, eu não gosto de falar que eu sei, mas é porque eu gosto de tocar. Então eu acho fácil. Eles não pegam. Mas eu acho que é muito nisso mesmo. É o lance de dentro de casa. Aham. Porque aprendemos assim. Eu em casa eu tinha meu pai, tinha meus tios ali me incentivando com o instrumento e fazendo isso acontecer. Eu acho que com o tempo a gente vai perdendo um pouco, Sim. né? Foi perdendo. Mas é uma luta que eu tenho, né? Então no nosso instituto, nas coisas, tem aula de percussão, a gente fala, a gente explica. Eu acho que as redes sociais precisam ter esse caminho também de educar, de mostrar que o samba e o pagode é um patrimônio nosso, de mostrar a história, de ter o porquê o moleque olhar e falar assim, caramba, eu quero aprender isso. Uhum. Por quê? Porque vem assim, surgiu assim, o instrumento veio assim, né? Todo o processo que a gente chegou para hoje a gente poder, o samba poder se apresentar nos palcos, nos maiores palcos. Hoje tem pagode no Rock in Rio, Sim. entendeu? Hoje
você, durante muitos anos, se você andava com um pandeiro na rua, você apanhava porque você era visto como vagabundo. E Tá. hoje você vê que é uma profissão, que você pode viver disso. Então, eu acho que todo esse processo histórico de luta, de conquista, ela tem que ser uma coisa mantida. E é um dever, eu acho, de quem é mais velho, de quem vivenciou isso, de passar isso para a juventude. Porque senão, também a pessoa fica mais velha e fala assim, tô cansado, eu não quero fazer mais isso, não. Que é o que acontece com a maioria dos mais velhos. Fala assim, não tenho paciência pra essa molecada, não. Essa molecada não quer... E aí a gente vai perdendo isso. A gente perde a criança mesmo, o jovem que fala assim, então, né, eu vou então para quem... Porque eu tenho aqui do lado, que é ouvir isso aqui, é fazer isso aqui, é cantar isso. Se você não tem referência, você perde, você vai criando novos hábitos. Sim. Eu acho que a questão de referência mesmo é de você ter o mais velho ali contando as histórias, de falar como aconteceu, como surgiu, para onde foi... Qual que é a intenção, o porquê, o comportamento, o respeito. Eu acho que isso faz com que todo mundo possa evoluir, que é o que eu acredito muito na música. É verdade. Também concordo. Ô, Levi, agora voltando pro Levi. Sim. Através da música, você já viu muita transformação nos seus projetos? Transformações de pessoas que me viram? Sim, demais, demais. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, cara, Levi, vendo você tocar, eu consegui mudar de vida. Eu melhorei, eu passei a estudar mais e estudando mais, porque a minha cabeça vai além, né? Eu já tenho... O que acontece? Muito dos percussionistas, o percussionista é o que menos recebe, é o que menos ganha, é o mais desvalorizado. No pagode, em todo segmento. Os caras que tocam harmonia, eles são cheios de ficar zoando os percussionistas. Percussionistas, eles falam que é o que não estuda. É o zagueiro. No caso aqui... Eles falam que é o zagueiro, goleiro. Eles falam que é o que não estuda, é o que bate tambor. Ai, que horror, gente. Mas muita das brincadeiras dos músicos. Então, a minha grande luta como percussionista é de mostrar pra galera que a gente tem esse potencial sim, que a gente tem que estudar, que a gente tem que ser diferente e que o samba, principalmente, sem a gente, não acontece. E também todos os outros gêneros. Por isso que eu faço turnê com vários outros artistas. Atualmente eu estou também fazendo a turnê da Luísa Sonza, fiz com o NX0, gravei com o MC Catra, gravei com, enfim, vários outros funkeiros também. Porque eu acho que a nossa música, a percussão, ela se encaixa em tudo isso, você consegue musicalmente fazer acontecer. Então as mensagens que eu recebo do pessoal falando, caramba, Levi, estudando ou fazendo as suas videoaulas, eu melhorei o meu cachê. Eu melhorei porque eu aprendi, nas minhas videoaulas eu falo do comportamento, dos instrumentos, dos exercícios que você tem que fazer, da percepção musical que você tem que ter, ritmicamente, do que vai acontecer. O lance de tocar mais de um instrumento, você tem que saber onde e como fazer, como valorizar isso. E aí você consegue financeiramente melhorar. Porque você está entregando algo que o cara vai olhar e fala assim, cara, eu preciso desse músico aqui, que esse cara vai complementar no que eu preciso musicalmente. No bar, às vezes, o cara tem um bar, eu toco no bar. O cara fala, não vou contratar um grupo com 12 pessoas. O dono do bar falando, às vezes não tem nem espaço para eu poder me apresentar aqui. Se você é um cara preparado que você faz com mais de um instrumento, se você tem o seu próprio instrumento, se você consegue fazer, você consegue ganhar, automaticamente você ganha mais, você consegue se organizar mais, você consegue fazer mais shows. Enfim, várias outras coisas. O que você fala de comportamento no seu curso? Fala, dá um... De comportamento, eu falo principalmente a chegada, horário, roupa, como você vai se comunicar com as pessoas, como você vai estudar o repertório de todos os artistas antes, como você tem que fazer na sua casa, o momento de você estudar, que exercício você fazer, porque tudo isso é o que impacta no final. Não dá para um músico mais ser aquele cara, eu vou lá tocar, aí o cara chega e pede uma bebida, me dá uma bebida aqui, põe a bebida em cima do instrumento, faz uma coisa, enfim... Tem momentos que você está de diversão, que você está na sua casa, você está com seus amigos, legal. Quando você está no seu trabalho, é trabalho. Eu acho que é essa diferença que talvez as pessoas que estejam começando, que não estejam tão obstinados assim por entender que ser músico é uma profissão. Você sabe que eu sei lá quem veio aqui, que agora eu não vou lembrar, que a gente estava falando justamente disso, de o que é que você faz. Então não é tudo uma bagunça, né? Então é claro, tem um momento de diversão, igual quando tem o samba lá na Laje, na Leuce, né, Gil? Sim. Que aí é bagunça, vambora e tal. Mas tem um momento que é sério. Quando vocês estão lá, a gente vê essa organização. É doido. Não é, amor? Olha que de segunda ainda é uma coisa bem à vontade até. Mas eu entendo isso porque
voltando no que eu tava falando do lance, eu com meu pai, com meus irmãos, de essência que a gente quer poder apresentar espetáculo. Para isso, você tem que ter um comprometimento, você tem que ter uma responsabilidade, é profissão, aquilo é uma coisa séria. Eu não subi num palco, por exemplo, do Rock in Rio fazendo qualquer coisa. Eu tive que, os produtores, as pessoas que contratam, elas tiveram que olhar para mim e falar assim, cara, não, ele é comprometido com o que ele faz, ele chega pronto para o ensaio, ou ele tá sempre legal, fala bem, sabe se comunicar, ele é um cara que estuda o repertório, ele é um cara que busca ter os instrumentos dele sempre legais, entendeu? Ele chega bem, enfim, tudo isso é uma coisa que vai impactar. Você tocar bem é obrigação. Isso já é uma coisa que você tem que fazer. Você tem que estudar a música. Não pode ser, se você quer viver de música, óbvio. Agora, não, eu quero fazer um pagode só de diversão na minha casa no final de semana. Não, tá tudo bem também. Claro. Mas quando você quer ser profissional, aí você tem que se portar como um profissional. Tem que entregar aquilo que você aí você tem que ser profissional. E ser profissional requer estudo, requer dedicação. Muita gente fica vendo, só qualquer coisa eu sei tocar o pandeiro, eu vou tocar um pandeiro. Não. Tocar pandeiro requer muita coisa, cara. É muito estudo que você tem que ter para tocar o pandeiro, para as pessoas olharem para você e falar assim, caramba, esse é um pandeirista, entendeu? Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, essa virada. Então, eu tenho músicos que me ligam, que me mandam mensagem falando exatamente isso. Cara, Levi, você mudou a minha concepção, a minha visão. Porque quando eu converso, respondo todo mundo no Instagram, os músicos mandam mensagem, eu falo com eles, falo, faz isso. Muita gente, Levi, que instrumento eu compro? Indico. Quero fazer aula. Pô, se eu não consigo, eu indico músicos, falo, cara, faz isso. E eu fico feliz de ver isso, que tem gente que quer fazer a coisa certa. Porque isso muda a vida. A música, ela muda realmente. Se você estiver preparado para aquilo, se você está destinado, né, se você estiver se dedicando, na verdade, a isso, você vai chegar, você vai conseguir. Mas tem que ver que é profissão. Não pode brincar. Aí você vê que é outro profissional, é outro nível. Porque a gente traz, né? Gente do futebol, trouxe de tudo, né, Gil? Sim. Do futebol, do financeiro, o que mais? Da psicologia. Da psicologia, da política. E aí a conversa é a mesma. Você quer fazer o negócio, tem que fazer direito, seja profissional. E nunca vai ser só o dom. O Dunga falou sobre ser craque, né? Sim. Ele falou, o craque é craque em qualquer lugar. Ele é craque. É a mesma coisa do dom, é o dom. Ele tem. Só que se ele não treinar, não for disciplinado, esquece. Vai ser só mais um. Vai ser só mais um. Vai ser aquele, ele poderia ser. Isso, Nossa, exatamente. Ele poderia, né? Nossa, mas tem tanto talento. Por que não foi? Por que não virou? É essa história. Na música não muda. Não muda. Eu acho que em todos os setores, todo mundo, quando quer, tem que olhar e falar, cara, é isso que eu quero, e se dedicar àquilo. Eu tô nessa fase, hein? É isso que eu quero. E me dedicar àquilo. Eu tô com 44. Eu tô nessa fase. É sério, não é, amor? É. Me fala do Arlindinho. Arlindinho é um irmãozão, parceiraço. Vamos chamar ele pra vir aqui? Arlindinho? Claro. Só ele tá, agora ele tá morando em São Paulo. E de terça-feira é um bom dia pra chamá-lo. Arlindinho! De terça-feira. Terça que vem, amor? Vamos ver a agenda do Arlindinho aí. Bora, irmão. Bora que dá. Conta, como é? O Arlindinho é meu parceiro, meu irmão. Como é esse projeto de vocês lá no... Então, tudo de novo. Isso. Sim, e aí, bom, quando eu fiz esse projeto, era eu, ele e o Lucas. A gente fez muita coisa. Fizemos Faustão, fizemos muitos shows. Foi muito legal. Foi quando eu saí do Thiago. Tá. Então eu saio do Thiago e começo a me dedicar ao Tudo de Novo. Tudo de Novo, então com esse lance do Pagode 90, aí eu falei, cara, a gente tem um repertório na mão aqui, todo pra gente poder cantar e homenagear os nossos pais. Então eu tenho todo o repertório de Negritude, o Lucas cantando Exalta, o Arlindinho cantando todas as composições de Arlindo Cruz e ainda muito mais, ainda trazendo coisa de fundo de quintal, enfim, um repertório muito vasto, muito grande, que é uma coisa, eu falei, cara, a gente tem a faca e o queijo na mão. Só que o que acontece? São 3 artistas nesse momento, cada um tendo a sua carreira ali no começo, né? Todo mundo tentando também fazer. E juntar para fazer uma coisa também, viver como um grupo. Tá. Complicadíssimo, porque de agenda não dá. De agenda não dá e cada um fala assim, cara, mas eu preciso primeiro me consolidar como um artista para pensar num projeto depois, né, em conjunto. E eu sempre costumo falar que eles são meus irmãos, assim, amo eles pra caramba, são meus amigos
demais. Só que a gente chegou nesse processo mesmo, onde cada um tinha que primeiro se consolidar no que estava fazendo para depois pensar no projeto. O projeto era maravilhoso. Quando eu criei, foi muito bem aceito. Fizemos vários programas de TV, fizemos rádio, fizemos muitas coisas e foi bem forte, assim, a galera ficou... Aceitação. A aceitação foi muito boa, muito boa. Só que eu acho que chegou nisso, assim, aí começou, putz, mas eu tenho um show nesse dia, ou o meu show vai ser na cidade tal, eu não vou conseguir chegar, e a prioridade começa a bater, tipo, a prioridade vai ser um projeto ou vai ser a minha carreira solo? E aí começou a conflitar. Falei, gente, vamos fazer o seguinte, melhor a gente parar. Ah, e aí, durante esse processo, eu também trouxe o Branquinha. O Branquinha é filho do Branca de Neve. Branca de Neve, para quem não conhece muito, ele é um... Assim, é um cara do samba rock ali dos anos... Final de 80, assim, né? Dos anos 80 até começo assim, de 90. Ele morre na década de 90. Que ele que... Sabe quem perguntou por você? Meu pai E amado, várias outras que eu já quero músicas. aqui no meu braço aqui, E ó. várias outras músicas, assim, que ficaram muito desconhecidas, assim. Tá. Só que eu cresci ouvindo. Então eu sou apaixonado pela discografia do Branca de Neve. E o filho dele, o Branquinha, então eu vi também uma oportunidade de resgatar essas músicas e de explicar para as pessoas o que era o Branca de Neve. Né? O som, o samba rock, de ter aquilo e tal, a gente poder trazer. O Branquinha é contemporâneo nosso, né? Sim. Também está ali na nossa idade, ele também vem fazer parte do projeto. Então o projeto foi muito bem. A gente fez muita coisa, acho que durou 1 ano e meio mais ou menos, mas foi 1 ano e meio, assim, Pauleira, trabalhando mesmo, trabalhando vocês mesmo. tocavam onde? De que dia? A gente fazia no Santo Cupido de terça. Nossa, era terça. Caraca. É a terça, né? Abre a terça e... E era muito legal. E aí depois começou a abrir agenda. Então a gente começou a fazer de sábado, domingo, viajando. A gente fez Cuiabá, fez Rio de Janeiro. Sim. Fizemos vários estados, fizemos bastante show, trabalhamos bastante. E tudo de novo foi uma grande esperança, assim, que a galera falou. Quando rolou isso, eu falei, cara, melhor a gente então parar. Eu acho que cada um então vai seguir a sua carreira. Por quê? Na minha visão, o projeto de novo, ele é um projeto eterno. Ele não é uma coisa para durar durante um tempo e acabou. Não, porque Sim. a herança do que a gente tem de repertório, ela é nossa para sempre. É isso aí. O repertório do meu pai eu vou poder cantar até o dia que eu morrer. O Arlindinho vai poder cantar. Também. Nó. O Lucas é a mesma coisa. Eu falei, cara, então o dia que a gente achar que, pô, tá legal, vamos voltar esse projeto, vamos fazer uma coisa assim, a gente faz, tranquilo, porque ele é uma coisa que não tem jeito, ele é Sim. eterno. A gente tem uma herança aí que a gente pode explorá-la para sempre. Então, foi isso que eu conversei com eles e foi muito bacana, porque todo mundo entendeu. E hoje, né, cada um toca a sua carreira. E aí, aqui em São Paulo, o Arlindinho tá morando em São Paulo e falou, Levi, de quarta-feira eu tô tranquilo. Vamos fazer alguma coisa? Voltou. Vamos fazer. E aí, às quartas-feiras, a gente faz tudo de novo. Tá sendo só eu e ele agora. Porque eu até liguei pro Lucas. Eu falei, cara, eu não consigo, porque de agenda eu tô de quarta-feira fazendo não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas às vezes aparece. Aparece. E aí toda quarta-feira a gente faz no Praça A, na Vila Madalena. Inclusive amanhã tem, aqui hoje é terça, né? Eu sei que tá sendo gravado, mas só pra galera. De quarta. De quarta-feira. Quartas-feiras, Todas na as Vila quartas, Madalena. na Vila Como é o nome Madalena. do bar? No Praça A. Praça A. Praça A. E Vamos, aí, mano. Bora? Vamos marcar um dia. Vamos amanhã, Vamos. bobo. Vamos amanhã? Vamos Não marcar. tá fazendo nada. Vamos E marcar. você também? Vamos marcar. Tá vendo, Levi? É isso, ele fica me enrolando. É isso. E aí é bem legal lá. Eu e o Arlindinho, a gente se diverte muito. Tá morando aqui em São Paulo. E eu conheci um grupo também de empresários agora que querem montar uma casa noturna pro Arlindo Cruz. Nossa. Então, é Ai, uma coisa que a gente, gente mas isso é o tá- quê? Inédito? Tá falando assim do Neidas? Inédito. E a gente tá bolando isso. Nossa, eu Isso é quero legal. muito, amor. Muito. Muito bom. Sério? Onde vai montar? Vai ser na Vila Madalena. Vai ser na Vila Madalena. A casa do Arlindo. Então, pô, imagina. Tudo que a gente não vai ter ali de herança do samba, de tudo, de toda a Tá. história que o Arlindo Cruz tem, né? Sim. Então vai ser fantástico. Sucesso, né? Que maravilhoso. Que notícia boa. Muito bom. Tive que Ô, bater na mesa, desculpa. Ô, Levi, Sim. como que você vê o futuro do pagode e se tem alguma tendência? Porque você estuda, você mais ou menos Estuda, acompanha, acompanha. dá aula. Cara, eu juro que eu não sei qual que vai ser o futuro, assim, eu não sei. Porque hoje com a informação tão rápida, com as coisas acontecendo assim tão rápido, a gente se surpreende, né, com tudo que vai acontecer.
A única coisa que eu tento realmente fazer é estar me atualizando, de estar próximo de quem é jovem, Tá. porque quem é mais jovem do que eu tá com muito mais gás, com muito mais, sei lá, oportunidade de criar novas coisas, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai falando, putz, eu não quero mais fazer isso. Acho que eu já cumpri essa minha parte. Enquanto tem um jovem, às vezes, criando uma nova maneira de fazer a mesma coisa, só que de uma nova maneira. O jeito de tocar vem mudando. Eu como músico, percebo isso. A galera vem tocando diferente. A tocada é diferente. Então, você ouve o disco gravado dos anos 90 e um grupo atual tocando, você já percebe que a tocada é diferente. O jeito de tocar pandeiro, de tocar tantã, o jeito de tocar surdo é diferente. Essa evolução eu venho tentando acompanhar também. A única coisa que eu tenho, assim, certeza, que eu posso falar assim, isso eu tenho certeza, é que o samba não vai acabar nunca. Sim. Essa é a única coisa que eu tenho certeza. Ela vai ser uma coisa que sempre vai existir. Sempre vai existir. Uma casa, uma feijoada com pagode, isso vai existir para sempre. Isso aí pode passar todas as gerações. Isso faz parte da nossa cultura de uma forma muito enraizada. Não tem jeito. Então, não sei o que vai ser, mas acho que o que vai mudar bastante serão letras e o jeito de tocar mesmo, o jeito de se apresentar. Agora, você prefere... Vou tentar te deixar numa saia justa. Bora. Você prefere a tocada dos anos 90, aquele pagode, ou de agora? Eu prefiro dos anos 70, 80. Eita. Aí é preferência, assim. Sim. Eu acho a tocada diferente. Você ouve um disco, sei lá, da Beth Carvalho, o pessoal tocando era uma coisa, você vê o fundo de quintal, a química que eles têm. Uma outra coisa que eu adoro ouvir aquilo. E aquilo que me motiva também a tocar do jeito que eu toco. O meu jeito de tocar é totalmente diferente. Sim. Mas em termos de sonoridade, do que eu gosto, é aquilo, assim, a afinação, o jeito de tocar, a pegada mesmo assim, é diferente. Eu gosto do 70, 80 ali. Acho que não volta mais, né? Igual era, não, Tem né? gente que faz, cara. Tem gente que faz. O próprio... Os Pretos, né? Eles eram do Quinteto e Branco e Preto. Se ouve o disco do Quinteto e Branco e Preto, sei lá, gravado em 2000 e tal, a tocada deles é bem semelhante àquilo que você ouve de disco da década de 70 ali. Tem uma galera muito boa. Tem o Thiago Bispo, que é um menino agora também que tá bombando, assim, tá indo muito bem. E o lance dele é o samba bem raiz, assim mesmo. Ele canta músicas de 60, Caraca. 50, e ele tem, sei lá, 20 e poucos anos. Toca cavaco, toca banjo e tal, muito bem, só canta samba antigão, assim, canta bem, e a pegada dele, assim, o que ele gosta mesmo é isso. Tem uma levada legal, assim. É que eu curto um pouco de tudo, de preferência, de batucada, de tocada, eu prefiro essa década, assim. Mas você vai vendo as mudanças, que nem o Prateado mesmo, que é um grande produtor. O Prateado com o Rick Lobisomem na época da Banda do Belo, o jeito de tocar, as músicas que eles fizeram é totalmente outra. É uma coisa que eu gosto e que mudou totalmente o samba. Todo mundo gravou, que a gente chama aqui em São Paulo de swing, outros falam que é balanço e tal. Sim. Então, uma tocada diferente, é uma coisa que eles criaram, uma química ali, a levada deles, né? Com o Gonzales, o Rick e o Prateado. Eles eram do Cor da Pele? Eles eram da Cor da Pele. Você também é compositor, não é? Compus algumas coisinhas. Tá. Algumas coisas eu fiz. O que você acha do Claudinho de Oliveira? Fantástico. Eu amo. Ele é fantástico. É um geninho que a gente tem aí também da música, né? Temos vários compositores. Década de 90 abriu espaço para toda essa galera, né? Todos jovens pra caramba. Só que você acha que vai ter... Eu não acho, é a opinião minha também, mas queria que você falasse. Você acha que pode sair alguma música que dure igual duraram as músicas? Eu acho que não dura mais. Eu acho que não é mais do mesmo jeito. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu também critiquei muito tempo isso. Eu também falei assim, as músicas hoje não vão durar, não. Mas algumas coisas me fazem pensar. Por exemplo, a música Melhor Eu Ir. Tá sendo uma música que eu falo assim, cara... Tá passando já, sei lá, ela já tem, acho que... Eu acho que ela já tá indo, mas ela não vai embora. Eu acho que ela já tem mais de 10... Eu acho que tem mais de 10 anos, eu acho, a Melhor Eu Ir. Tá. Né, desde a primeira Pesquisa versão... aí, Laís, pesquisa aí. Melhor Eu Ir. Da primeira versão que ela foi gravada. E é uma música que o pessoal vai pedindo sempre. E ela se encaixa bem, ela não é uma música que a galera fica cansada. Fala, que música chata. Não, a galera gosta porque é uma música bonita, melodia boa, diferente. Alucinado tem quanto tempo? Você sabe? Também, foi gravado no primeiro disco do Doce Encontro.
Foi ali para 2004 também. Acho que 2004, 2005, se eu não me Tem engano. uma cara já, Tem. né? Então, a Bem gente tá falando de 20 explodiu, anos. né? É. Mas ela foi Renovando. Não, ela 2015. 10 anos. Sim. 10 anos de É. Melhor Eu Ir. Alucinado deve ter sido 2005, eu acho. Se for ver Tá. Alucinado, e aí... Mas é aquela assim, ela foi lançada... Ela nem foi tão boom na época que ela foi lançada. Uhum. As músicas mais fortes do Doce Encontro na época era Segue Sua Vida, que inclusive é do meu tio, a letra, é um dos compositores. E algumas outras músicas e tal, Doce Encontro. Aí eles pararam por um bom tempo. Quando eles voltaram agora, Alucinado foi... 2003. É. Tem Muito tempo. 22 anos. Muito tempo. É, e hoje eu vejo as meninas, a Anne entra no carro e fala assim, pode pôr alucinado? Eu acho o máximo. No dia que eles foram no segunda, que nós não conseguimos ir, aí a Anne, você levou a Laís e não me levou, eu disse, eu quero ir, mas queria ir por causa do Doce Encontro. Mas eles vão pra voltar, cantar eles do- vão voltar, eles vão voltar. O pessoal do Doce Encontro tem uma ligação muito bacana com a nossa família. Meu tio Kika, o Rodrigo também, que são os meus tios, que é o do Seus de Marfim, eram muito, muito amigos deles. Ali. Tá. Então, o primeiro disco do Doce Encontro, eles praticamente gravaram ali juntos, fizeram todas as músicas, assim, foi bem bacana. E eu também tava ali, às vezes eu ia no estúdio, eu tenho música com o Thiago Alexandre também. Tá. Então, ali foi bem bacana. Nossa história com o Doce Encontro é bem legal. Que bom. Agora eu vi aí um post do Dudu, que o Dudu Nobre vai, né? Gente de Deus. Segunda que vem, vai ter Dudu Nobre. temos alguns convidados já para esse ano confirmado, bem legais. Tá, e aí eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz 3 eventos com o Dudu Nobre. Meu pai amado. Ele é muito bom. Eu peguei um voo recentemente com ele, eu tava indo pro Rio fazer o show com a Luísa Sons, a gente foi no mesmo voo. E eu chamo de tio, né? Tá, ele, a gente se viu no aeroporto, ele, meu sobrinho, vem cá, fica aqui comigo. Aí ficamos conversando bastante. E ele é fantástico, né? Além de cantar, de ter as composições, de ser um cara que sustenta o samba ali de uma forma muito, muito bonita. E meu pai, a história deles assim é de 90. É que o Dudu surgiu um pouco depois, mas o Dudu novinho já ia nos shows do Negritude, andavam juntos. No Rio de Janeiro o pessoal é muito assim, né? Então Certo. era o Anderson Leonardo, Sim. Dudu Nobre, tinha toda essa galera, o Vaguinho, enfim, era a galera que meu pai andava ali no Rio de Janeiro que conhecia. Então ele já se conhece há muitos anos, são muito amigos. Aí quando se encontra é Festa. mó legal. Tem Muita como. história que você fala, caramba, não acredito. Pô, lembra que a gente fez essa música aqui, lembra que a gente fez esse show em tal lugar e tal. É muito bacana, é muito legal conviver nesse meio, é muito legal. Ô, Levi, vem álbum novo aí? Você falou que tava... Vem. Pode dar. E tá vindo álbum novo de tudo quanto é lado. Segundo Absoluta nós gravamos. Sim, a gente estava. Vocês estavam Eu lá? tava e tinha um microfone aqui, eu ficava falando, ai, que Ela vai delícia. Deve aparecer tá, lá, será, hein? amor? Ai, que delícia. Gravamos o Segundo Absoluta, já está pronto. Só estamos nos detalhes agora, nos finais, né, para lançar. Eu tenho já também um projeto meu gravado, solo todo gravado. O Vini tem um projeto dele todo gravado também. O Vini lançou música nova. Sim, dia 14 ele lançou. Inclusive, Vini, por favor, tá, meu filho? Venha O também. Vini vai vir, certeza. E a música do Vini tá muito bem, já tá tocando nas rádios também, tá trabalhando legal. Então, projeto novo, tem coisa Tem pra bastante. caramba. 2025 tá coisa. recheado. Tá, com certeza. É um ano muito promissor. Tá todo mundo acreditando muito em 2025. Que bom. A gente fica feliz, né, amor? Com certeza. Porque, o que a gente mais vê assim é o carisma que vocês têm com todo mundo, mano. Oh, obrigado. Isso deixa a gente radiante, né? E aí é uma honra estar aqui do seu lado aqui. A gente... Não, eu que agradeço, cara. Pô, vocês são muito, muito... Como posso dizer? Eu não sei como expressar isso. E só um detalhe, não te cortando. Obrigado, hein, Choco? Ah, é verdade! É verdade. A gente tá sendo leviano aqui com o Com Choco. certeza. O Choco... O Choco, meu, o Choco é o seguinte, eu falei, ai, Choco, tá difícil lá, não consigo. Ele falou, não consegue o quê? Eu falei, eu quero levar os meninos aí, vamos lá. Nós vamos agora. Os meninos, meu brother, Choco é demais.
Beijo, Choco! Choco é Obrigada, gente Choco. boníssima. Choco, parceiro. Muitos anos. Conheço o Choco há muitos anos também. Sim, é um cara sensacional. Muito, Um muito. cara alegre, um cara feliz, né, amor? Muito. Quase não gosta de pagode. Não gosta, gente. Se tem pagode de segunda a segunda, o Choco tá lá. Ele não tá lá. Ele não tá, é verdade. Ele não tá. É alguém que Por mandou o ele. vídeo pra ele e fez montagem. Inteligência artificial tá aí pra isso, né, amor? Com A certeza. pessoa... A gente pode fazer a inteligência artificial amanhã lá no samba. Lá. Calma. Tá bom. Entendi. Levi, Sim. fala aqui pra gente. Vamos pro final, né, gente? Não queria, não. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira. E se tivesse um surdo... Por que surdo chama surdo? Ah, eu não faço ideia. Não faço ideia. Engraçado, né? Não faço ideia. Vamos pesquisar depois, saber por que o surdo chama surdo. Boa, vamos pesquisar. Som bom do caramba, né? Eu gosto. Nossa, O Gordinho era o mestre, né? Faleceu. sim. Tive o tive o privilégio de conviver com ele no Sim. Thiago. Muito. Que aula. Tive aulas e aulas e momentos maravilhosos com ele. O tempo que você ficou com o Thiago, ele tava. Sim. Não, e viajando muito junto, né, cara? Aprendendo muito. Nossa. O som tenor era. Sei lá, não tem palavras. Tanto que ele passou. Quando pergunto do som tenor, eu falo, cara, só você parar pra pensar assim. Ele tocou com todo mundo. Ele passou, sei lá. Ele. Quando eu tava no Thiago, ele tinha já 72, 73 anos, mais ou Nossa. menos. O cara tocou todas as décadas com todo mundo. E ele tava ali na atividade, tocando em alto rendimento, entendeu? Caraca. Viajando, e pegando van, e ônibus, e avião, e fazendo tudo acontecer, e tocando, fazendo tardezinha, 5 horas de show, 6 horas. Fala, caramba, que história, É. que legado que ele Vocês nos têm deixou. uma preparação especial, porque, meu, pra tocar esses instrumentos A aí. preparação é o amor mesmo, aí não tem muito... A preparação é o amor. E a resistência vem dos anos tocando, né? Sim. Então, a gente sabe o momento que você vai ter que se doar mais, um momento que dá pra você segurar um pouco. Você jogou bola, você Sim. sabe muito bem. No momento que eu Sim. vou correr aqui, eu É. não vou correr ali. Então, na música também. Tem um momento que você fala, calma, aqui eu consigo dar uma descansada. Aqui eu vou ter que tocar mais. Pode crer. Você jogou bola? Mas só na adolescência. Na adolescência. Eu fui bom, joguei bem. Aí Jogava em qual depois, posição? sempre meio campo ali, sempre distribuindo. Só colocando atacante pra guardar. Muito bom. Mas só de adolescente mesmo, assim. Só de adolescência. Na escola. Arrumava briga, eu era briguento, competitivo pra caramba. Então ainda bem que parou, né, gente? Não, competitivo. Eu era tipo meio Luiz Fabiano, assim. Sim. Que quer ganhar de qualquer jeito. Isso é bom. Escuta, a gente vai fazer uma pergunta que é a última pergunta Uhum. e vamos pros finais, né, amor? Eu não queria, mas tá bom. Fala aqui pra gente, o que você faz pra mudar o seu mundo? Eu tento ser melhor. Cada dia eu tento passar coisas boas para as pessoas que estão ao meu redor. E sempre me dou também a dúvida, né? De se eu estou fazendo certo. Eu me questiono também bastante das coisas. E tento trazer coisas boas. Fazer o bem, né? Hoje a gente tem muita coisa difícil, né? Passamos também por um momento muito difícil. Eu acho que o que aconteceu na pandemia, na sociedade no geral, foi uma coisa que mudou tudo. Então, hoje parece que a gente vê as coisas um pouco com mais transparência. Parece que as pessoas também perderam um pouco a sensibilidade também, né? Então, eu tento, às vezes, resgatar um pouquinho daquilo que a gente tinha, assim, de esperança, de amor, de realmente de ter coisas boas. Então, eu tento passar isso para as pessoas e principalmente para minha filha, que é a única coisa que eu vou deixar aqui, né? Assim, não que eu vou deixar, que eu vá deixar, espero poder ter o tempo máximo com ela, mas passar para ela isso, né? Porque como ela está na criação, passar para ela coisas boas, dela ser uma pessoa boa. Muito bom. Muito bom. Foi bom pra você, meu Foi amor? bom pra mim e pra você. Pra mim foi uma delícia. E pra você, foi bom pra você? Oh, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre que precisar, contem comigo. Eu falo bastante, adorei as perguntas também. Se tiverem mais perguntas também podem mandar. Não, a gente não tem pergunta, mas eu não vou poder ir embora porque o Dudu cantou. O Dudu é cantor. Mas ele ficou com vergonha, tá?
O vergonha? Tite não falou, amor? Não Aí ele, ai, pode. calma um pouco que eu tô com vergonha. Aí eu falei, não, eu tô calma. Não, Eu Dudu. vou esperar até a hora de você cantar. E o Dudu ainda tá na melhor fase dele como cantor. O Dudu tá cantando muito bem. Tá cantando muito bem. Tá na melhor fase. Eu falei pra ele, que, primeiro, já vai pensando numa música, tá? Que eu vou dar uma Eu vou ter enrolada que aqui. cantar? Com certeza. Opa. Tocar e bater na mesa. Porque Ah, tá aí, bom. Laís, ele consegue bater na mesa porque ele tem ritmo, ele tem, entendeu? Estudo. Então dá pra ele bater na mesa. Do Beleza? Dudu eu bati na mesa, mas Eu também, como não precisa não. o tá bom? fenômeno tá aí, Não, eu vou não ficar de precisa, é. quebrada. Não, pô, você me ajuda aí. Ó, escuta. Ele tava aqui, o Dudu, e a gente conversando e falando. Eu falei pra ele, pode ir preparando aí que você vai cantar. Aí ele, eu tô com vergonha. Calma um pouco, né, amor? Mas você vai ter que cantar. Eu falei pra ele uma coisa. Isso que eu ia falar. Como vocês se parecem, todos vocês? Ah, meu pai foi bem, né? No Meu, parece DNA. muito. Mas parece, assim, parece o jeito de cantar, eu não diria tanto, porque eu acho que o timbre é mais ou menos parecido. Mas o jeito de cantar, o jeito de dançar, como pode, gente? Parece demais. Bom, É não que cai todo uva mundo, no é que pé todo de- mundo tem meu pai como um ídolo, né? Como inspiração. Não tem jeito. Você quer copiar. Os filhos copiam Sim. quando admiram, né? Mas também não cai uva do pé de manga, né, amor? É. Não tem como, É. né? Parece demais. Não parece, Laís? A Laís foi lá, né? O jeito de falar, não parece? Eu gosto muito. Eu fiz meu aniversário lá. E minha família foi. Minha É. tia tem 82 anos, minha tia foi. Que legal. E eu falando, não, vamos no segundo, vou fazer lá, vai ser demais. Os De Paula tá lá, o Netinho tá lá, né, amor? Foi. Vamos, Uma vamos. delícia. Que é um samba que eu gosto porque é pequeno, você tá perto do artista. Sim. Eu acho que eu gosto de grandes shows, mas eu gosto de estar perto. Intimista, né? Mais Isso, intimista. exatamente. E foi tão bom poder levar minha tia. Minha tia gosta de um samba, minha tia samba, com 82 anos, né, amor? Sim. E todo mundo sambando e batendo na palma da mão e o pessoal falando, é bom demais, vamos vir de novo. Que bacana. vamos Vocês de estão mais novo. convidados, cara. Tem que ir sempre. Lá é isso. Lá é família. Lá é amor. É pra gente se divertir mesmo. Tem que levar todo mundo. Pode É. ir que vocês são mais convidados. Que bom. Vambora. A gente vai continuar ainda, né? É que quem é bagunceira sou eu. Não dá pra perceber, não, né? Levi? Nada, que isso. Nem um pouco. Vamos pra música? Bora. E que Já música que vai ser? Vamos ver. Vamos fazer a Que Mina é Essa? Que mina é a- essa? Que é a primeira dos De Paula. Que é facinho, pagodinho gostoso. O do refrão, hein? Ela me falou que é pagodeira, que curte sambar a noite inteira. E agora que ela tá solteira, quer beijar, quer beijar, quer beijar. Ela me falou que é pagodeira, Que delícia! curte sambar a noite inteira. E agora que ela tá solteira, quer beijar, quer beijar, quer beijar. Nari, nari, na, nari, nara. Nari, nari, na, nari, nara. Que linda! Nari, nari, na, nari, nara, lara, lara, lara. Ah, que delícia, gente! Sabe qual é o nome desse grupo? Vozes do Bem. Aí, ó. Agenda Nossa, aberta. agenda aberta, por favor. Ai, que gostoso. Parabéns, você Muito tocou bom. com o Levi de Paula. Você vê aí, ó. Falou que eu não E mandou tinha bem, ritmo. e mandou muito bem, mandou muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. De novo, ó, um presentinho nosso pra você. Oh, obrigado, Tá bom? já vou levar na segunda. Isso, ó, é uma caixinha de som. Eita, que legal. Isso, e aí pra você tomar um Beer Night, Olha que legal. escutando o podcast do Dudu, de todo mundo, né, Que amor? top. Gostou? Pô, obrigado. Muito obrigado. Pode levar na segunda. Obrigado, E a gente vai obrigado. ficar feliz, deixa bem virado Vai ficar aqui, no ó. camarim lá já Uhum. tocando música e depois Isso. vai pro palco comigo. Querido, obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, gente. Obrigado. A obrigado gente pelo tá convite. bem feliz, muito feliz Ah, eu de você ter também. vindo, ter participado e saber e ter a certeza desse cara incrível, Oh, fenomenal, obrigado. como o Gil disse. Coração bom. Obrigado, Levi. Deus abençoe aí a sua vida, a sua família toda Oh, lá. obrigado. E obrigado. Eu Voz do Bem só Agradece. agradece. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Contem comigo. Contem de verdade com a nossa família. As segundas também. Contamos com vocês. Não só isso, para tudo. Todos os programas que vocês quiserem ir, vocês estão mais convidados. Pode levar também todo mundo, que a gente adora também conhecer histórias também, dividir um pouquinho do que a gente vem passando na vida. E é essa troca que a gente gosta. Muito obrigado. Deixa sua rede social aí pra todo O meu é mundo. tudo facinho. É Levi de Paula. Levi com I. Levi de Paula. Em todas as redes sociais você me acha.
qualquer lugar. Levi de Paula, @Levi de Paula. No Facebook, Levi de Paula. Instagram, Levi de Paula. Acho que só no YouTube que vai estar Levi de Paula Oficial, talvez. Mas se não é Levi de Paula, você me acha lá. Facinho. Ótimo. Obrigada, viu? Certo? Eu que Foi agradeço. ótimo. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada, gente. Escuta, eu tô bem feliz. Real. Eu tô satisfeita, sabe? Quando você tá satisfeita. Certo. É isso. Nunca é pouco, né, amor? Nunca. Obrigado, gente. Deixa eu falar, você que pode ouvir e assistir esse podcast, o meu desejo, o nosso desejo, é que faça diferença real na sua vida. Como a gente gosta de falar, que o objetivo do podcast é que impacte outra vida, que possa transformar a sua vida, que você possa tirar alguma lição de tudo que o Levi falou, que você possa estudar um pouco mais, que seja música, que seja algum tipo de arte, mas que você possa fazer o bem começando por você. Tem que começar por alguém, né, amor? Tem que começar por nós mesmos, né? Exatamente. Então, que comece por você. Espero que você tenha aproveitado muito, que tenha feito muita diferença na sua vida, porque na minha fez. Porque eu amo samba. Amo! Então, eu tô realizando um sonho. Que bom. Obrigado. Não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho, não esqueça de doar para o Cambalhota do Bem, que vai ser muito bom. A gente ainda precisa da sua ajuda, tá bom? Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.